Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse, e eles a nós, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar, aprenderam bem a sua fala e os entenderam, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor, que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Esse é um trecho da fabulosa Carta do Descobrimento do Brasil, que o Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei português Dom Manuel I. E se o Caminha disse que os índios não tinham religião e que receberiam de bom grado a fé católica, quem sou eu para discordar? Esse é o caminho, a verdade e a luz. A turma do Pero Vaz de Caminha, a turma do Cabral, deu sorte, né? Se eles chegassem uns quilômetros para baixo ou para cima, eles poderiam ter encontrado umas tribos bem mais hostis. O Caminha falou uma coisa que muita gente falou depois, Manuel da Nóbrega, muita gente, que era a ideia de que os índios não tinham nenhum tipo de fé. Eles não encontraram igrejas, não encontraram símbolos religiosos, adornos no corpo que indicassem religião. Então ele falou, que maravilha, é um povo pacífico, é um povo que nos aceita, um povo que não tem religião. Primeira missa tem os índios em volta, um pouco desconfiados, mas assistindo. Então, ele achou que ia ser tudo muito tranquilo. O Brasil ia ser colonizado e catequizado rapidamente, com maior sucesso, para a felicidade dos índios, que iam ser salvos, encontrar a verdadeira fé, aquela coisa toda. É engraçado que os jesuítas acreditavam que eles conseguiriam moldar os índios como se fosse uma massa, né? Como se fosse uma massa muito fácil de se moldar, que não era verdade, né? Os parentes indígenas, tanto Guarani quanto outros povos no Brasil, sempre foi religioso. Só que as pessoas não acreditavam no índio. Como é difícil a gente compreender e aceitar, não só compreender, e aceitar os elementos constitutivos de uma determinada cultura, de um determinado povo. O encontro de duas culturas, num primeiro momento, ele gera crise. Aceita Jesus que dói menos? Qual era o objetivo dos portugueses ao colonizar o Brasil? Bom, se você respondeu que era encontrar riquezas e fazer dinheiro, você tá certo, é claro. Só que não era só isso, né? Houve aí um trecho da Carta do Caminha. Abre aspas. Não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga. Porque, certo, essa gente é boa e de boa simplicidade. Fecha aspas. Ou seja, os portugueses também queriam ganhar almas para o reino de Deus, em um reino católico, principalmente porque nessa mesma época o catolicismo estava enfrentando o surgimento do protestantismo. Eles estavam perdendo levas e levas de fiéis na Europa, mas naquele momento o planeta inteiro estava sendo descoberto pelo europeu. O europeu não conhecia a América, mal conhecia a Ásia, conhecia muito pouco da África, e de repente você tinha embarcações grandes capazes de levar com uma relativa segurança as pessoas para qualquer lugar do mundo. E para ganhar almas para o reino católico de Deus, tinha que mandar os padres para cá, né? E é justamente na primeira metade do século XVI, quando a colonização do Brasil ainda engatinhava, que surgiu na Europa uma ordem religiosa ansiosa por esse desafio. Os jesuítas são criados em 1540, as bulas e tudo se configura nesse momento. Os jesuítas então chegaram no Brasil, não é? Em março de 1549, foram os primeiros jesuítas a chegarem aqui no Brasil, realmente comandados pelo padre Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega era um padre gago que tentou de tudo ser professor universitário, tentou de todas as formas ser professor universitário na Europa. Foi despachado para cá junto com o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza. Os jesuítas que aqui chegaram, sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega, compreendesse que também a sua missão era muito maior do que a da assistência aos colonos portugueses. Uma missão também dirigida àqueles que eram autóctones
aqui dos índios no Brasil. E por 30 anos tiveram no Brasil o monopólio. Você já tinha franciscano, carmelita, uma série de outras ordens religiosas atuando no mundo inteiro, antes até da ordem jesuíta ser fundada. Mas no Brasil era monopólio deles. Tanto os carmelitas como os franciscanos tinham obrigações conventuais, na verdade. Praticamente a vida deles era o convento. A vida dos jesuítas, não. A vida dos jesuítas, entre aspas, era a rua, né? O campo de missão, onde as pessoas estavam. Esses primeiros jesuítas tinham contato, eram do primeiro grupo do Inácio de Loyola. E o Loyola é um cara que repensa a Igreja Católica, por isso que os jesuítas têm essa força e por isso que depois eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Porque eles têm uma noção da importância política deles e o entendimento de como eles podem articular isso, que é brilhante. Eles souberam muito bem interpretar o projeto português e o entendimento e o que significava o projeto português de ocupação e de pacificação dos índios. O rei português da época era muito próximo da ordem dos jesuítas e um dos fundadores da ordem foi morar em Lisboa. O rei português é informado que há uns padres novos, onde há tanto espanhóis como portugueses, e que esses padres novos podem ser importantes. Os embaixadores portugueses pedem para o Papa que destine esses padres novos. A presença dos jesuítas aqui no Brasil é uma presença política. O combinado deles virem para cá depois da missão do Martim Afonso em 1532 é um combinado estratégico, de que a gente precisa mais ou menos marcar esse lugar ali em disputa, Tratado de Tordesilhas, Potosí, Minas. É legal que vocês, jesuítas, estejam ali para dar uma olhada se vem espanhol, não vem espanhol, se vão ocupar a terra e tal. Era um grupo organizado, com uma hierarquia, com a estratégia militar mesmo de conversão, trabalhando aliado ao governo português. Os jesuítas eram reconhecidos como pessoas eminentemente intelectuais, capazes de se adaptar, com uma doutrina sólida e com uma fidelidade irrepreensível no que diz respeito à doutrina cristã. Na Companhia de Jesus se entrava para ser padre, e muitos entraram já como padres, homens que tivessem grande domínio da língua, soubessem ler e escrever e tivessem bom latim. Eles pertenciam, uns poucos pertenciam à nobreza, mas outros pertenciam a camadas médias importantes. Por serem jovens, aguentavam as viagens de navio, aguentavam o esforço missionário, eles eram as pessoas certas no lugar certo. Se colocaram como um instrumento específico da coroa e também como uma espécie de consciência moral. Os jesuítas, eles eram mais jovens, mais ousados, mais alinhados com aquele tempo, e eles se dispuseram a servir de ponta de lança para um esforço missionário que, do ponto de vista do Vaticano, era muito inteligente. A companhia, ela foi fundada, em primeiro lugar, para o que no século XVI se chamava o aperfeiçoamento das pessoas. O aperfeiçoamento das pessoas através da doutrina cristã. Geralmente eram jovens cultos, muito dedicados, que queriam repetir a experiência dos apóstolos de Jesus, se dispor ao martírio mesmo. A defesa e a propagação da fé. Esse é o segundo elemento. Através de quê? Através de pregações públicas, dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, da catequese das crianças e dos rudes, e, enfim, de todo o ministério, não é verdade? Que a companhia pudesse utilizar para que as pessoas pudessem conhecer a doutrina cristã. E antes de morrer, se fosse com sacrifício, melhor ainda, mas antes de morrer eles queriam salvar o maior número possível de almas. Era uma geração muito devotada a esse princípio de construir uma terra sem males. Que para eles era o caminho de aperfeiçoamento das pessoas. Catequização, das estruturas de catequização dos jesuítas dessa primeira geração, eles se associam muito com essas lendas indígenas. E isso tem uma potência muito grande para as populações indígenas que depois passam a ser catequizadas / dominadas pelos jesuítas. Uma coisa que o jesuíta descobriu é que a cultura guarani, a crença, ela tem como se fosse parecido. Deus, Criador, você tem Maria e você tem Tupã. Daí você tem Nhanderu, que é o Criador de tudo, e daí você tem Nhandeti, que é a mulher de Deus,
E daí você tem Tupã, que seria visto como se os jesuítas vão perceber e fala que Tupã é Jesus. Começa a observar como é que é essa cultura guarani, e deles começam a pregar que é a mesma coisa. Não se preocupa, que é a mesma coisa. Os jesuítas desembarcaram no Brasil em março de 1549, junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Mas eles não quiseram ficar no bem bom lá na Bahia, não. Foram logo conquistar almas na parte mais pobre e mais remota da colônia, lá no atual estado de São Paulo. E o Nóbrega é um cara que, quando você olha a diferença do Nóbrega para o Anchieta, ele é um super estrategista. Ele é o primeiro que aponta o Planalto de Piratininga como um lugar estratégico. Esse lugar é bom, tem uma escarpa, aqui tem, tipo, dá para você ver o inimigo vindo de lá, esse entroncamento indígena. Esse é um lugar bom para a gente ter uma missão. Veja que fato notável que no lugar onde nós estamos, no pátio do colégio, lugar da fundação da cidade de São Paulo, os jesuítas fizeram questão, não é? Esta é a leitura que eu faço, de que a inauguração deste colégio se desse em 25 de janeiro, quando se celebra a conversão de São Paulo. É que os jesuítas, de fato, se identificavam com o fato de São Paulo ter sido reconhecido como o apóstolo dos gentios. Principalmente na região sul, foi onde as missões se tornaram mais fortes. Na época ela ainda não tinha divisas tão claras. É uma coisa que abrange o Paraguai, a Argentina, Brasil, Uruguai, até um pouco da Bolívia. Tem um esforço missionário muito interessante de missões na Amazônia também. Alguma coisa no Mato Grosso, mas as missões maiores, mais organizadas, aconteceram realmente no sul. Tu lembra que o Caminha tinha dito que os índios não tinham religião e que receberiam de bom grado a fé católica, né? E os jesuítas pensavam exatamente assim, que os nativos eram como uma página em branco, prontinha para ser escrita. Os jesuítas chegavam nas crianças da tribo, toda vez. Em qualquer lugar que eles fossem, essa criança vai para casa. Em casa, ela é formadora de opinião. E ela começa a conversar com os pais sobre essa nova fé. E esse índio vai crescer e vai ter família. Então, era uma maneira de você já garantir a próxima geração já mais dócil à tua crença. E para eles evangelizar os povos indígenas na época, eles foram muito espertos. Primeiro foi aprender o idioma do povo indígena. Então, foi aí que José de Anchieta, ele cria até o dicionário tupi antigo. E nisso eles foram trazendo instrumentos para poder ver se o índio gostava desse instrumento, né? E um dos instrumentos que foi muito usado foi o violino, que é usado nas aldeias até hoje, né? O quanto essa mentalidade europeia, quando vem para cá, se sente absolutamente no direito e não tem nenhuma crise. Que seja uma crise de entender que aquela cultura tem que ser respeitada, aquele modo de vida ser respeitado, ou de deliberar sobre a vida ou a morte, ou transformar aquele outro. Os jesuítas olhavam aos índios como crianças. Os jesuítas sempre olharam que os índios precisavam deles. O jesuíta tinha certeza absoluta que se ele não salvasse aquele índio iria para o inferno e aquela alma se perderia. O que movia os jesuítas era a ajuda das pessoas. E para a mentalidade daquela época, o bem, a ajuda verdadeira a dar às pessoas era a transmissão da fé cristã. Na cabeça deles, do ponto de vista deles, aquilo fazia todo sentido. E cada índio que abandonava o seu próprio estilo de vida, uma coisa que a gente hoje vê como uma violência, na cabeça do jesuíta era uma conquista. O Brasil era um pedação de terra que ficava no chamado Novo Mundo. Imagina só a oportunidade que tudo isso representava. Milhões de nativos que não conheciam Jesus. Uma oportunidade para instituir uma sociedade sem os velhos vícios e erros da Europa. Os velhos vícios do velho mundo. Como diz Caminha, os índios não tinham religião. Ou pelo menos era isso que ele achava, né? Eles eram, portanto, uma página em branco, prontinha para ser escrita. E como é que os jesuítas decidiram escrever nessa página em branco chamada índio? Eles percebiam claramente que os índios não entendiam nada do que estava acontecendo. Os jesuítas, diante da dificuldade de assimilação da doutrina cristã por parte dos indígenas, vão encontrar meios para poder catequizar os indígenas. Uma das questões que era que não houvesse nenhuma suspeita de práticas que tivessem que ver com a antropofagia.
Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. O poeta Renato Russo, que aliás foi meu amigo, disse na música Índios que os nativos não conseguiam entender a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que aliás é a base do catolicismo, né? Será que o líder da saudosa banda Legião Urbana estava com a razão? Os índios não conseguiam entender a doutrina católica, não conseguiam. Eles não conseguiam entender a Santíssima Trindade, eles não conseguiam entender a ideia de que só existisse um Deus, muito menos entender que esse Deus tão amoroso, esse Deus onipotente, teria tido a capacidade de mandar o próprio Filho para morar entre os homens e ser assassinado, pendurado numa cruz. E essa cruz para os índios era um símbolo de uma derrota, uma vergonha, uma humilhação. Como é que você aceitava um Deus que fazia uma coisa dessa com o próprio filho? E você ainda usava a cruz no peito com orgulho. Tanto no universo dos tupis, que é o que a gente conhece através dos cronistas, como um universo mais guarani, que é o que a gente conhece muito pelos missionários e pela experiência missionária, havia uma grande valorização do mundo espiritual. Então eles acreditavam nas forças da natureza, eles personificavam essas forças como entidades para as quais eles rezavam, pediam favores. Quando precisava de chuva, rezavam para a entidade da chuva. Era uma religião que estava disseminada no dia a dia e não tinha esse peso da igreja, de pedra, das roupas e dos costumes. Porque a religião indígena, ela não tem um nome, ela tem uma cultura, que é você ir à noite, fazer seus cultos indígenas, fumar no cachimbo, falar, olhar para o sol, que é o Coraí, que é um dos deuses, e daí para o branco ele acha um absurdo, porque o sol é sol, e o índio fala, não, o sol é nosso Deus porque é nosso protetor. E vai ser desde esse entendimento que elas se defrontam com a experiência cristã. Os próprios missionários escrevem isso nas cartas mais sinceras deles, as cartas de comunicação interna para os chefes. Eles percebiam claramente que os índios não entendiam nada do que estava acontecendo. Os jesuítas, diante da dificuldade de assimilação da doutrina cristã por parte dos indígenas, vão encontrar meios para poder catequizar os indígenas. Eles começaram a buscar pontos em comum. Não tinha nenhum. Mas eles pegavam, por exemplo, uma história mitológica de um Deus que sobreviveu a um dilúvio, diziam, olha só, Noé. Eles têm uma relação com Noé, então eles já conhecem, de certa maneira, a fé cristã. Olha que interessante. Um ser mitológico, um semideus, que caminhava muito rápido e deixava marcas na areia definitivas. O missionário ia lá e falava assim, não, mas esse deve ser então São Tomé, que era considerado o apóstolo de Jesus que tinha percorrido o mundo inteiro. Olha que maravilha. Nós já temos algumas conexões com a religião desses índios. Mas era uma maluquice da cabeça dos jesuítas. Na verdade, a fé cristã não tinha absolutamente nenhum ponto de contato real com a religião dos índios. Os jesuítas insistiam que os indígenas não tinham noções para compreender a sofisticação das grandes verdades da fé. A questão é que eles também não compreendiam o que era a sofisticação e a complexidade da experiência religiosa das populações indígenas. Talvez os índios até imaginassem que aquilo que os brancos faziam não era nenhuma religião de verdade. Assim como os brancos achavam que o que os índios faziam não era religião, talvez os próprios índios no começo não entendessem aquilo nem sequer como uma religião. Uma das coisas que eles farão para que os indígenas se tornassem permeáveis à doutrina cristã é ensinar a eles a arte de esculpir, de fundir, a música, o teatro e assim por diante. Não só ensinavam a cantar, mas eles ensinaram os índios a construir os seus próprios instrumentos. Actuaram tanto com a palavra como com o âmbito dos rituais e entenderam questões como, por exemplo, a importância do canto como experiência espiritual que os guaranis tiveram. Na catequização dos índios, apenas acreditar na Santíssima Trindade e nos demais dogmas católicos não era o suficiente para os jesuítas. Eles ainda queriam que os nativos cumprissem o pacote completo. Quando o evangelho entra numa cultura, certamente ele causa uma ruptura. A primeira das quais, uma ruptura de valores e de mentalidade. Padre Anchieta relata que estando aqui, quando ele ia nas tribos distantes daqui, passava lá um tempo.
voltava para este lugar e retornava a essas tribos, é como se lá ele não tivesse ensinado nada. Não basta você acreditar em Deus e concordar com a Santíssima Trindade, concordar com os preceitos teológicos. Você não pode ser homossexual, você não pode ser poligâmico, você não pode ser nômade. Existe essa tradição no cristianismo, que é muito antiga, de querer impor o pacote completo mesmo, o pacote de comportamento. Uma das questões que que não houvesse nenhuma suspeita de práticas que tivessem que ver com a antropofagia, de comer partes do corpo, decepar cabeças, esse tipo de coisas, eles eram intransigentes. Entre os tupiniquins, que foram os que mais tiveram contato com os portugueses, com os jesuítas, você tem uma coisa que é estrutural, que é a coisa de você respeitar o seu opositor. A guerra, ela é central na tradição tupi, porque você precisa da qualidade do seu inimigo para fortalecer o seu grupo. Por isso, a antropofagia. Você não comia um mané que ficou chorando na guerra, né, em ritual antropofágico. Era sempre o guerreiro mais forte. Por exemplo, roupa. Na aldeia, até certo ponto, ele podia manter o costume de pintar o corpo e cobrir pouco o corpo. O jesuíta não aceitava o nu completo, mas ele chegava num bom consenso. As questões principalmente em relação aos caciques, que só tivessem uma mulher. Então havia uma preocupação e um incômodo, sobretudo quando isto era ostensivo. A poligamia ela não era só uma prática sexual, ela era uma prática civil, política muito importante. Ela tinha regras, a esposa podia pedir o divórcio, se o marido não desse conta de sustentar todas as mulheres, elas podiam sair de casa e casar novamente. Era muito bem organizado, não era uma zoeira. Naquela época, as comunidades Guarani, elas tinham uma casa grande onde moravam muitas pessoas. E o jesuíta não gostava de ver isso, porque vê todo mundo junto. Então eles começam a criar na cabeça do Guarani que é você formar uma família, você ter uma mulher, né? E você ter casas separadas. Então você tinha essas coisas. Então são coisas que o índio naquela época não entendia por que isso. Essa coisa do sexo entre os indígenas é uma coisa que os jesuítas relatam muito. O próprio Anchieta fala disso nas cartas. Ele fala que eram todos muito sexuais, que não eram monogâmicos, que os homens usavam uma espécie de ferrão para enfim, botar no próprio pênis, porque aí ficava uma espécie de... Então o Anchieta, ele tem requintes de detalhes nisso. Você tem um caso em São Paulo de um missionário jesuíta, o chefe tribal quis, de qualquer maneira, que esse missionário casasse com a filha dele, para configurar uma aliança da tribo dele com o reino português. Pois esse missionário ficou sem saber o que fazer. Era uma aliança fundamental para garantir a sobrevivência da vila aqui de Piratininga, de São Paulo. Mandaram uma carta para Inácio de Loyola, que mandou uma carta para o Papa, autorizaram, e o jesuíta abandonou a batina, casou com a filha do cacique para formalizar essa aliança e para garantir a segurança desse território. Se os índios não podiam mais comer gente, andar pelado, ter várias mulheres e ainda por cima tinham que rezar, trabalhar nos horários certos e ainda estudar latim, só faltava ter que bater ponto, né? Os jesuítas precisaram encontrar um jeito de vigiá-los bem de perto. Os jesuítas tinham um problema enorme com o nomadismo, porque eles sabiam que a possibilidade de estar transformando os índios passava pelo fato de poder fixar eles, poder catequizar e poder estar tutelando eles. Ao colocar os índios em aldeias isoladas das cidades, eles faziam com que os índios trabalhassem, vendessem um produto do trabalho e ficassem com o resultado da venda. Os índios tinham uma certa autonomia na produção e eles eram muito respeitados nisso. A questão do trabalho era a compreensão, e a compreensão bem específica da visão do Império Português, de que havia que viabilizar o Império Português com o trabalho dos índios. Os padres sempre vão estar insistindo na catequese, mas vão estar insistindo nas questões específicas do trabalho. Não, eu acho que os índios trabalhavam. A questão é que não tinham a mesma percepção de trabalho que tinham os europeus, de Sirás. A companhia sempre teve um pressuposto na realização de sua missão, de realizar a sua missão levando em consideração as circunstâncias de tempo, lugar e cultura. Isso fez com que sempre os jesuítas se preocupassem em adaptar a sua missão ao lugar e à cultura onde eles estavam. Para os jesuítas era importante que as pessoas fossem enterradas e que muitas vezes foram enterradas nas igrejas.
Mas os indígenas tinham muitos, dependendo dos grupos, tinham muitas diversas formas de enterramento. Ao mesmo tempo, os missionários perceberam que para os índios todos os rituais funerários eram muito importantes. Se algumas questões se cumpriam, ou se abriam espaços particulares. Qual foi um dos grandes espaços de negociação? O Dia de Defuntos. Você tem o Dia das Armas, o 2 de novembro. Então, você tem uma possibilidade de conciliar espaços, porque é o Dia dos Mortos. E os índios? Eram mesmo aquelas almas puras e bondosas que aceitariam de bom grado a fé católica, como Caminha tinha dito? Eles sabiam que uma das reações vinha sempre pelos especialistas religiosos. Os pajés eram os especialistas religiosos e eles como os combatiam, dizendo que eles eram agentes do demônio, ou dizendo que eles eram como magos, que eles eram enganadores, que eles eram embusteiros. Para que eles fizessem a cabeça dos indígenas naquela época, eles fizeram uma coisa muito triste, que foi jogar as comunidades indígenas contra os pajé. São os curandeiros da aldeia. Eles é que faziam as curas. Os jesuítas, eles mesmos trazem a doença para o indígena e depois ele tentava curar com os remédios deles, né? Então, uma pancada de pajé no Brasil foram mortos pelos próprios indígenas. O jesuíta chegava e falava, vê só, tá vendo essa doença que você tem aí? Quem trouxe para você foi o pajé. E agora eu vou mostrar o nosso Deus vai te curar. E daí, às vezes, eles davam o remédio para curar o doente. E daí, quando o doente ficava curado, ele acreditava que era o Deus que curou, o Deus do jesuíta. Então, esse jesuíta, ele trouxe esse problema de ensinar uma religião. E para ensinar essa religião, você vai e joga o indígena contra o próprio parente, né? Que é uma coisa muito triste. A resistência indígena, ela é muito grande. É que a nossa historiografia não gosta de trabalhar com ela. O castigo físico na tradição cristã é muito antigo e passa muito pela própria compreensão de que o corpo ele nos pode levar e conduzir ao pecado e de que é importante disciplinar o corpo. Então, isso não foi um invento dos jesuítas. Hoje nós temos outros meios, né? Se nós temos um problema de ordem psicológica, de desequilíbrio, de desintegração, a gente vai a um terapeuta, né? Ou então a gente vai a um psiquiatra para que, através do medicamento, a gente possa recuperar minimamente o equilíbrio da psique. Mas no século XVI, não é verdade? E para a mística daquela época, esses recursos não estão disponíveis, não é verdade? Então é preciso de outros recursos que possam diminuir o impacto que certo desequilíbrio podia causar na pessoa. Outra coisa é o suplício, né? Os jesuítas não são promotores disso. Alguns fugiam, alguns reagiam, quando reagiam morriam. Porque o jesuíta também não conseguiu com facilidade, não. Porque o índio, por mais que ele seja massacrado, ele estava ali, ele está na fé cristã, mas ele está ali de olho. Então, por isso que a história guarani, ela está viva até os dias de hoje, porque foi muito massacre, muita dominação, mas o Guarani continua com a língua, com a religião e seus costumes até os dias de hoje. E agora, a pergunta que não quer calar. Afinal, a catequização dos jesuítas fez bem ou fez mal para os índios? Um padre que ia para uma aldeia de índios não contatados e estava gripado, matava a aldeia inteira. A transmissão da doutrina cristã naquela época implicava um respeito absoluto pela cultura. Não adianta você preservar o idioma se você não preserva mais nada, né? Você já ouviu falar da Índia Bartira? Bom, ela era a filha do Morubixaba, do chefão, malado, o cacique, como a gente diz, né? Tibiriçá. E também era mulher do famoso João Ramalho, o patriarca dos bandeirantes. A Bartira verdadeiramente se converteu ao catolicismo. Ela foi um exemplo bem-sucedido da catequização feita pelos jesuítas. Será que foi mesmo? A Bartira é convertida pelos jesuítas. E ela, quando ela é convertida,
ela se sente culpada por todos os pecados que ela cometeu a vida dela inteira. E ela passa a se persignar, o que significa que ela se punia fisicamente pelos pecados que ela cometeu a vida inteira. Vira muito piedosa, era uma mulher de posses, ou seja, era casada com João Ramalho, filha do líder local. Então ela faz grandes doações generosas. Os padres frequentavam a casa dela e no fim da vida dela, ela desenvolve, enfim, uma doença venérea. E essa doença venérea faz com que ela tivesse um cheiro muito forte. E os padres, então, um deles, o Anchieta, diz numa carta que o padre, fala lá o nome do padre, era um padre tão grandioso nessa coisa de Deus que ele supera o cheiro da partira para poder acompanhá-la nesse caminho dela no paraíso, agora que ela era uma senhora tão piedosa e que tinha cometido tantos pecados. Foi bem sucedida a conversão da partira? Do ponto de vista da companhia, ela foi exitosa em todos os sentidos, quer dizer, eles realizaram e puderam realizar ao que o para que eles se propuseram fazer. Eu acho que ela foi exitosa. É possível que hoje em dia nós desconsideremos, quando a gente olha para o nosso passado e fala da catequização dos índios, nós desprezemos um princípio fundamental da história, que é o da consciência possível. E as histórias de conversão que eram usadas, escritas por esses padres para mandar para Roma, para mostrar o sucesso da missão, elas são todas histórias, a nosso ver, nesse momento hoje, bastante brutais. Olha, se você pensa o que são as missões, os que foram, por exemplo, as redenções, ou o que foi a presença do cristianismo, e a fixação do cristianismo foi claramente exitoso. A conversão da maioria dos índios foi oportunista. Você teve, por exemplo, uma tribo aliada aos franceses e uma aos portugueses. Os portugueses ganharam, dominaram o Rio de Janeiro, por exemplo. Se o seu chefe tribal, por uma conveniência política, aderiu aos portugueses, cristãos, católicos, e não aos franceses calvinistas, naturalmente os índios acabaram aderindo junto, sem entender muito bem o que era aquilo. Mas é aquela coisa, né? Você adere sem entender muito bem no começo. Depois vem o pacote completo. Tem uma história muito boa de um jesuíta de São Paulo, se não me engano. Tinha uma índia que era a que mais seguia os ensinamentos da Bíblia, a índia que mais parecia uma fervorosa cristã. Quer dizer, depois de anos e anos ensinando a Bíblia para ela, um dia ela estava morrendo, ela estava no seu leito de morte e o jesuíta perguntou: você quer fazer um último pedido? Você quer pedir alguma última coisa, já que você está aí para morrer? E ela falou: olha, o que eu queria mesmo era um dedinho de menino tapuia para chupar. Mesmo com toda aquela insistência dos jesuítas, eles nem sempre, raramente conseguiam mudar a cabeça dos índios. E aí, você já se decidiu? Afinal, a catequização dos índios foi uma missão bem sucedida ou não foi? Os jesuítas fizeram bem ou fizeram mal para os nativos do Brasil? As epidemias, né? Então, um padre que ia para uma aldeia de índios não contatados e estava gripado, matava a aldeia inteira. Muitos jesuítas, eles ficavam consternados com a morte dos índios, né? Muitas vezes os índios mais próximos a eles, que estavam ali mais seguindo a fé cristã, seguindo os ensinamentos da Bíblia, eram os primeiros a morrer. E eles não sabiam exatamente por que isso acontecia. Era muito triste na época, né? A transmissão da doutrina cristã naquela época implicava um respeito absoluto pela cultura, de acordo com a mentalidade daquela época. Tanto é assim, não é, que uma das preocupações, por exemplo, deste homem iminente para a história do Brasil, que foi José de Anchieta, fez uma gramática do tupi. Para quê? Para que os índios, no contato com os brancos, não perdessem a sua cultura. Porque se não fosse o jesuíta nessa parte, hoje não teria nem nome indígena. Tatu é uma palavra indígena, né? Pitanga é um nome indígena, né? Rio Tietê é nome indígena. Então essas coisas foi uma coisa assim que fez com que o nome indígena tivesse vivo até os dias de hoje, porque senão nem isso teria. Eles tentaram aprender o idioma, eles tentaram fazer orações, criar músicas religiosas no idioma deles. Não adianta você preservar o idioma
Se você não preserva mais nada, né? Se o índio tem que abrir mão das esposas, se ele tem que abrir mão da maneira como ele cria os filhos, se a expressão religiosa dele tem que mudar, se os hábitos alimentares, horário para acordar, tudo tem que mudar, o que adianta se aquele cara de roupa preta e cruz no peito fala a tua língua, né? Os jesuítas, eles trabalhavam com esses indígenas aldeados em grandes fazendas. E esses indígenas eram servos desses jesuítas. Tem exatamente essa diferença entre entender que o outro é sua propriedade, você tem direito sobre a vida do outro, e entender que o outro é um papel em branco e que teu papel missionário é levá-lo a Deus. Eles mesmos, depois de momentos de dúvida, começaram a ter fazendas, e começaram a ter engenhos, e começaram a precisar de mão de obra. Isso é no final do século XVI que o governo geral aceita que aqui se podem ter empreendimentos econômicos para o sustento da missão e o sustento dos colégios. Essas fazendas eram fazendas produtivas. São Paulo, no século XVIII, passa a ser um entreposto dessa descoberta das minas, e os jesuítas e as outras ordens religiosas têm toda uma estrutura ali de fornecimento, de abastecimento para essas missões, que obviamente girou dinheiro. Os índios tinham suas compreensões particulares das missões. Muito provavelmente as missões não eram tão fechadas para os índios como os jesuítas colocavam nas suas cartas, e os índios interpretaram as missões a favor deles. Os jesuítas, nas condições específicas da Amazônia, ou eles chegavam a acordos com as populações indígenas, ou eles não conseguiam fixar elas. Era facilíssimo, de um dia para outro, pegar as canoas e ir embora pelo rio, e deixar o padre sem canoas. Muitos jesuítas morreram extenuados de tanto trabalhar. A vida dura, a escassez de recursos, mas nem isso os impediu de buscar os meios de fazer com aquilo que eles encontravam se tornassem remédio, inclusive, para os próprios autóctones. Vem cá, reflete comigo. Você é um índio do século XVI. Tem uma escolha a fazer. Viver com jesuítas ou continuar vivendo na sua própria tribo e correr o risco de cair na mão dos terríveis bandeirantes? O que você escolhe? Os padres ou os caçadores de escravos? Tanto de um lado quanto de outro, foi uma coisa assim muito perigosa, né? Porque se você está na floresta, os bandeirantes iam caçar mesmo, para matar os indígenas, porque sempre foi assim, caçava, ganhava para ficar matando. E daí tinha outra oportunidade, que era você ficar nas missões, que daí os bandeirantes não podiam entrar lá dentro para matar o índio. Só que daí o índio era morto espiritualmente. O jesuíta catequizava os indígenas a seguirem o cristianismo. Então o índio não teve escapatória. No século XVI, havia não só uma forte tendência, mas uma convicção de que o índio não tinha alma. Isso significa dizer que alguém não tem alma, significa dizer que alguém não é pessoa. Os jesuítas se engajaram profundamente na defesa da dignidade dos índios, dizendo que eles eram plenamente pessoas. Teve uma época que os jesuítas foram até Roma para discutir, porque o Papa foi discutir entre as autoridades para discutir se um índio tem alma ou não tem. E daí leva o índio como cobaia para ver ele lá, né, mostrar. E daí, com o passar do tempo, eles vão chegar à conclusão que o índio tem alma também. Na cidade, o índio era escravizado, ele era tratado como um ser inferior, as esposas dele eram tomadas pelos homens brancos sem nenhum tipo de pudor, mas eles tinham um pouco mais de liberdade de movimento. Naquela época, podia fazer o que quisesse com a Índia, né? Vai fazer o quê? Você vai lá conversar com o rei? Nossas índias estão sendo estupradas. Não ia resolver nada. Quando houve que enfrentar os bandeirantes, os enfrentaram. Quando houve que cumprir defender determinadas situações, eles os defenderam. Mas eles também tinham seu entendimento específico de que eles se podiam servir dos índios para a própria missão. Qual é a diferença entre um servo e um escravo dentro desse contexto? É uma pergunta que a gente pode se fazer. O jesuíta deliberava sobre a vida aquele indígena aldeado? Deliberava, mas não tinha direito de morte ou de, enfim, né, de vida ou morte. Ele não tinha essa decisão. Enquanto um paulista, enfim, matava, morria, não tinha uma grande questão. E o jesuíta usava os indígenas para catequizá-los,
mas ao mesmo tempo punhava eles para trabalhar. Então isso para mim é uma escravidão. O índio não ganhava nada com isso, então apenas ele ganhava a manipulação de achar que ele estava fazendo bem para o jesuíta, que ele ia ganhar o céu. Então você prega uma coisa e você trabalha como escravo sem saber. Certamente, essa oposição ferrenha, determinada dos jesuítas em favor da dignidade dos indígenas, na verdade, e contra a escravização dos índios, vai custar, né, para a companhia, muito mais tarde, em 1773, a sua expulsão de todo o reino de Portugal, inclusive do Brasil. Daqui mesmo, os jesuítas foram expulsos 2 vezes do lugar onde nós estamos. Os jesuítas sempre tiveram uma boa intenção com relação aos índios, isso fica muito claro. Eles foram expulsos de São Paulo mais de uma vez, do Rio de Janeiro, do São Luís do Maranhão, do Pará, por conta de comprar brigas muito grandes com lideranças civis. Mas a verdade é que, desde o começo, do nosso ponto de vista hoje, todo esforço missionário de catequização era uma grande violência social. Uma regra básica para quem estuda história é não julgar os fatos do passado a partir dos valores morais e éticos dos dias de hoje. Os jesuítas evidentemente achavam que estavam fazendo bem para os índios, o que hoje é tido como uma violência cultural, às vezes até uma violência física. Mas vem cá, você, cidadão do século XXI, me diz aí, você concorda com a afirmação de que os fins justificam os meios? Bom, se a sua resposta for sim, e se você fosse um católico praticante do século XVI, então você certamente concordaria sem hesitar com os jesuítas. Aliás, a Igreja Católica reconheceu recentemente o feito da Companhia de Jesus. Eles canonizaram o padre, hoje santo, José de Anchieta, em 2014. Anchieta foi um dos mais importantes baluartes da história da catequização dos índios no Brasil. Talvez isso queira dizer que ele tenha feito alguma coisa de bom, né? Vem cá, mas será que os índios do século XVI concordariam com esse status de santo dado ao José de Anchieta? Bom, a história é assim, né? Cheia de contradições. Nada é simples. O problema real é quando os erros do passado são refeitos no presente. Só que isso parece acontecer o tempo todo, né?